Então, bom dia, queridas e queridos formandos, da Pastoral do Meio Ambiente da Diocese de Castanhal. Eu sou a professora Ivana, já nos apresentamos antes e vamos conversar um pouco sobre o 5º capítulo da Laudato Si, este documento que o nosso Papa Francisco escreveu e que nos alerta e nos sensibiliza de tantas formas diante do nosso compromisso, enquanto cristãos, com a criação divina, esse mundo que Deus criou para nós e que nós herdamos dele e, às vezes, talvez não cuidamos bem dessa herança, dessa terra que tem tantas belezas e que a gente acaba, às vezes, percebendo mais. Então, temos essa imagem inicial, o Papa Francisco, aí aparece uma paisagem de cachoeira, de montanhas, de água, de plantas, para nos inspirar, para nos transmitir pelos olhos essa mensagem que chegue até o nosso coração, desse cuidado da casa comum, que é o eixo desse documento que estamos estudando. No 5º capítulo, que é o que vamos estudar hoje, temos algumas linhas de orientação e ação que o Papa escreve. E o destaque que eu faço, já possam anotar aí nos vossos caderninhos, eu sou daquelas professoras assim, que acha que caderno e caneta a gente nunca deve desprezar, Então, o 5º capítulo, podem anotar lá a data, o 5º capítulo da Laudato Si, algumas linhas de orientação e ação. A palavra-chave desse 5º capítulo, que é destacada por vários leitores e que eu também destaco porque é importante, é o diálogo. Então, seria a palavra-chave do capítulo 5 da Laudato Si, diálogo. O que é diálogo, O ato de eu me comunicar com o outro. Duas pessoas, pelo menos, em comunicação. Então, para orientar e para agir em relação ao meio ambiente, à casa comum, vamos precisar dialogar. Não vamos resolver nada sozinhos, Precisamos estar em permanente diálogo com os nossos irmãos e irmãs sobre esse cuidado com a casa comum. Então, este capítulo aborda a pergunta sobre o que podemos e devemos fazer pela nossa casa comum, diante de tudo que já conversamos nos capítulos anteriores, que a nossa casa comum está sofrendo, que há muitos problemas no ambiente, que a forma de privilegiar o econômico sem atentar ao meio ambiente e à sociedade, ao povo, às pessoas, isso tudo está gerando prejuízos incalculáveis. Então, o Papa nos diz agora que as análises não são suficientes. Não basta só sabermos o que está acontecendo. São necessárias propostas de diálogo e de ação que envolvam, seja cada um de nós, individualmente, ou seja a política internacional, quer dizer, os grandes escalões onde estão os nossos supostos representantes dos países, Então, é um compromisso nosso, mas que parte de nós até chegar aos mais altos escalões, essa preocupação em propor e dialogar ações que visem recuperar essa nossa casa comum que está tão sofrida e tão abatida pela exploração que o ser humano tem promovido. E essas nossas ações e diálogos devem nos ajudar a sair da espiral de autodestruição onde estamos a afundar. Palavras do Papa. Então, vamos dialogar e vamos agir para tentarmos juntos nos ajudar a sair dessa espiral, desse furacão, dessa confusão destruidora a que estamos envolvidos com o nosso planeta, com a nossa casa comum. Isso vocês encontram lá na página 163 da Laudato Si. Vocês vão encontrar essa palavra do Papa. Então,
ele coloca a importância do diálogo, ou seja, conversarmos sobre isso, e a ação, fazermos coisas na direção de achar essa saída desse caminho da destruição a que estamos envolvidos. Sobre o diálogo. Para o Papa Francisco, é imprescindível que a construção de caminhos concretos não seja enfrentada de modo ideológico, superficial ou reducionista, né? Ou seja, não devemos nos apegar, por exemplo, a um ambientalismo puro. Vou ser militante ambiental, viva o verde. Não adianta falarmos somente no verde, no ambiental, se não atentarmos para o humano. Então, não vamos nos fanatizar por uma bandeira que privilegia um aspecto e deixa o outro de lado. Não, nós temos que na natureza e na humanidade, juntas, articuladas, né? Então, vamos fugir dessas ideologias que às vezes querem abordar somente um aspecto. Só querem defender a floresta, mas não ligam para o que acontece com as comunidades indígenas, não ligam para o que acontece com os ribeirinhos, ou não ligam para o que acontece nas pequenas cidades da Amazônia. Não. Temos que ter essa visão integrada, né? A natureza e a sociedade estão muito envolvidas uma com a outra. Então, quando pensamos na nossa casa comum, não vamos focar ideologicamente em apenas um lado. Temos que ter essa visão integral dessa ecologia, dessa ecumenia, né? Não podemos ser superficiais também, achando que, se eu não usar copo descartável, eu já vou estar fazendo muito pelo meio ambiente. Não, né? Não é só isso, não é só jogar o lixo na lixeira lá na escola. Isso é importante, mas não é suficiente. Não é somente isso que precisamos fazer, não é somente essa orientação que precisamos levar para as pessoas. Precisamos ir além disso. Esse é um passo que deve ser seguido por outros, de mudanças mais profundas. Então, cuidar para não sermos superficiais quando discutimos essa questão. Ou sermos reducionistas, acharmos que tudo, né, agora está reduzido a isso, ou reduzimos tudo a esse debate. Não. Temos que cuidar da espiritualidade, temos que cuidar da questão da pobreza, da fome, da miséria, de todas essas ameaças à vida que existem. Então, não podemos ser ideológicos, no sentido de eleger um lado, uma facção, uma bandeira para segurar e esquecer o restante, nem superficiais, né, nos apegando a pequenas frases de efeito e abandonando as atitudes mais profundas, e nem reducionistas de achar que somente isso é o que vai salvar a humanidade. Não, temos outras dimensões da vida também que precisam ser cuidadas, né? Por ser isso algo grande, algo complexo, é indispensável o diálogo, que é o termo presente no título de cada sessão deste capítulo que estamos estudando. A necessidade de estarmos em comunicação, né? Não desistirmos de falar sobre, de buscar a conversa com o nosso irmão sobre essas questões, de estarmos sempre abertos a ouvir também. Então, saber dialogar é provocar, sim, a conversa, mas é também nos abrir a escutar o que o outro tem de experiência para nos contar sobre essas questões que envolvem o cuidado com a nossa casa comum. Então, o diálogo também pressupõe a abertura e a humildade, né? A gente não sabe de tudo. E cada dia que eu acordo, eu tenho essa consciência de que eu sei tão pouco, eu sei quase nada e eu tenho tanto a aprender. Com todo mundo, com meus filhos, com meus alunos, com vocês, meus irmãos e irmãs de fé, de caminhada, de luta, né? Então, é na interação que a gente aprende, que a gente dá sentido às coisas, né? É o diálogo que está por trás de tudo. Essa nossa capacidade de estar sempre nos comunicando e aprendendo, ensinando alguma coisa e aprendendo sempre muito mais
a partir do outro. Então, ouvir, falar e ouvir. Essa é a importância interessante do diálogo, né? Essa dimensão do diálogo que a gente não pode esquecer. O diálogo não sou apenas eu falando. Sou eu que falo, mas eu que escuto o outro também. Tá bom? Vamos lá adiante, Vitor. Então, o Papa diz que nesse diálogo que vamos fazer, precisamos ter um debate honesto, né? Estamos, inclusive, em um período eleitoral, e falar de debate honesto nos lembra muito aquilo que almejamos tanto, né? Que as pessoas venham falar de forma honesta conosco, não só nessa época, mas nessa época também é importante que a gente busque o debate honesto com as pessoas que querem nos representar, que querem administrar o nosso município, a nossa cidade, né? Então, buscar esse debate honesto é um ponto importante que está colocado no texto. Cito, então, o que está escrito no nosso texto. Há discussões sobre questões relativas ao meio ambiente, onde é difícil chegar a um consenso. Quer dizer, tem assuntos que são delicados, que uns defendem algo, outros defendem o contrário. E a Igreja não pretende definir as questões científicas, nem substituir-se à política. O Papa está dizendo isso. Não estamos querendo tomar o lugar nem da ciência e nem da política, ao pensarmos sobre o futuro da casa comum. Mas eu convido a um debate honesto e transparente para que as necessidades particulares ou as ideologias não lesem o bem comum. Ou seja, temos que fazer esse debate com a ciência e com a política também, para evitar que o bem comum, o direito à água, o direito à terra, a um ar puro, a uma mata preservada, que isso tudo não seja lesado de uma forma irreparável pela política, pelos empresários, pela ciência. Ok? Então, ele diz que a Igreja não quer tomar o lugar de ninguém, mas a Igreja vai, sim, chamar ao debate honesto sobre isso, porque também é nossa preocupação a nossa sobrevivência, o nosso respeito à criação. Podemos ir adiante, Victor. E aí, eu coloco aqui na forma de pergunta uma reflexão que o Papa nos faz nesse documento. Ele fala de cimeiras no documento, na tradução do português de Portugal. As cimeiras são aquelas cúpulas, aqueles encontros das lideranças mundiais na ONU, esses grandes eventos que acontecem sobre o clima, né, as conferências de Paris, a Rio 92, em 1992, houve um encontro de cúpula ambiental realizado aqui no Brasil. Foi no Rio de Janeiro. Acho que muitos de vocês vão lembrar que a gente ligava a televisão ou o rádio, estavam falando que tinha representante dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, todos reunidos no Rio de Janeiro para discutir a questão da ecologia, era chamada Eco 92. Então, essas cúpulas se encontraram desde os anos, principalmente dos anos 60 para cá, para refletir sobre o meio ambiente no mundo. Mas será que essas cúpulas falharam? Por que estamos nessa situação que nos encontramos hoje, de tanto desastre ambiental, de tanta ameaça de destruição do ambiente no mundo, né, de tantas mudanças climáticas e tal? Então, com esta base, o Papa Francisco não tem medo de fazer esse julgamento severo sobre as dinâmicas internacionais recentes. Então, ele fala, as cúpulas mundiais sobre o meio ambiente nos últimos anos não corresponderam às expectativas, porque não alcançaram, por falta de decisão política, acordos ambientais globais realmente significativos e eficazes. Quer dizer, até fazem ainda os tais encontros das cúpulas, mas o que sai de lá como resultado é algo muito fraco.
Porque, na prática, as grandes empresas, os grandes poluidores, os grandes desmatadores, destruidores da natureza, continuam a fazer o que já faziam. Então, quer dizer, será que essas cúpulas que assinam cartas de compromisso, será que elas falharam? Será que elas estão enfraquecidas diante do poder do dinheiro? Então, temos que pensar também sobre isso. Os nossos representantes, eles representam quem? Eles representam o que nessas reuniões? Que tipo de interesse que eles estão defendendo lá? Quando eles vão para a ONU, quando eles vão fazer encontros aí para fora, que aparecem no jornal, eles estão defendendo a sustentabilidade da vida nesse planeta ou apenas defendendo a produção do lucro sem pensar nas consequências? Então, é uma questão que está colocada lá na Laudato Si, no capítulo 5, e que vocês podem ler. Lá na página 166, vamos encontrar esse questionamento forte. O Papa, ele não se omite de questionar essas autoridades, né? Porque fazem os encontros, tiram documentos, mas o efeito que isso tem na realidade é muito pequeno, ou parece que o efeito é até contrário. As legislações ambientais parece que estão se afrouxando no mundo todo. Então, o que antes era proibido, despejar material poluente no ar, na água, no solo, parece que agora está num volume que ninguém está controlando mais. Então, será que essas cúpulas estão falhando? Né? Nossos representantes representam o que mesmo? Eles estão buscando saídas para a gente? Eles estão pensando no futuro da humanidade? Então, é um questionamento muito forte que o documento coloca para a gente, lá na página 166. Depois vocês podem voltar lá e fazer aquela leitura mais tranquila, aí também para interpretar esse texto, né, um pouco no jeito também. Então, o Papa adverte, ele chama a atenção. Urgem acordos internacionais que se cumpram, porque estão fazendo acordos e não estão cumprindo, né? Dada a escassa capacidade das instâncias locais para intervirem de maneira eficaz. Então, precisamos de um acordo que comprometa, de fato, os mais poderosos, para que aqui nos nossos lugares pequenos essa lei possa ser seguida, que haja, de fato, essa lei forte, essa orientação segura de não poluir, de não degradar, de haver limites para a destruição. Né? E o Papa continua. As relações entre os Estados devem salvaguardar a soberania de cada um. Como temos um presidente que adora falar de soberania, né? Tudo bem, vamos salvaguardar a soberania de cada país, mas também vamos estabelecer caminhos consensuais para evitar catástrofes locais que acabariam por danificar a todos. Vamos ter soberania, sim, mas não quer dizer que vamos fazer qualquer coisa que vai poluir, que vai destruir e que vai afetar a toda a humanidade. Então, temos que fazer acordos que envolvam todos os países também, para que todos juntos cuidemos do planeta. Porque o que acontece no Brasil, em algum momento, vai prejudicar quem mora nos outros países também. E assim como o que acontece lá, também um dia chega a nos prejudicar aqui onde estamos. Aqui no Brasil, aqui na Amazônia, aqui no nosso lugar. Né? Então, é importante que os nossos representantes tenham essa visão, esse compromisso e que façam esses acordos internacionais pelo bem de todo o planeta. Apenas para dizer, mas no meu país mando eu, a Amazônia é nossa. Para que encher a boca e dizer que a Amazônia é nossa, se estamos permitindo que se destrua tudo na Amazônia? Por que eu digo, isso é meu, então eu posso quebrar, jogar? É isso? Não é assim, né? Há que se criar consensos, há que se ter consciência, respeito ao futuro, respeito às populações, né?
Então, vamos buscar esse tipo de acordo. E nós, que estamos aqui na base, podemos pressionar, podemos cobrar das autoridades esse compromisso também. Temos como fazer isso. E daqui a pouquinho a gente vai ver. Vamos lá para o próximo, Victor. Então, a nossa atitude, seguindo o que o Papa está fazendo, é de questionar os poderosos e o poder desse mundo. Né? E se pergunta, para que se quer preservar hoje um poder que será recordado pela sua incapacidade de intervir quando era urgente e necessário fazê-lo? O que adianta a gente dizer que temos um país poderoso, um presidente poderoso, se esse poder não é usado para garantir a vida, para garantir as condições de vida da natureza e das comunidades, dos povos indígenas, dos ribeirinhos, das pessoas que moram na Amazônia? Para que serve dizer que temos gente que tem muito poder? Se o poder é usado contra o povo, contra a vida das pessoas, contra a vida da natureza. E aí é citado um outro documento. E, Vitor, eu preciso que você me ajude nesse latim aí. Como é que pronuncia? Pacem in terris. Pacem in terris. João 23. Pacem in terris, né? Então, nesse documento, que é um outro documento da igreja, há essa afirmação: precisamos de um acordo sobre os regimes de governança para toda a gama dos chamados bens comuns globais. Quer dizer, a igreja, antes da Laudato Si, já está preocupada que o mundo se organize e chegue a um acordo para preservar o que é chamado de bem comum, o direito à água, o direito ao ar, que seja bom para todos respirarem, o direito a uma terra que não seja contaminada para produzir alimentos. Né? Já que a proteção ambiental, e é o documento novamente aqui, não pode ser assegurada apenas com base no cálculo financeiro de custos e benefícios. Quer dizer, não podemos achar que quem está preocupado apenas com o lucro é a pessoa indicada para cuidar do meio ambiente, porque muitas vezes a autoridade só pensa em orçamento, só pensa em gastos, mas não pensa na questão da proteção ambiental. Então, precisamos estar atentos a isso e questionar os poderosos sobre isso. Né? Ah, muito bem, você quer fazer um projeto assim, e a proteção ambiental, ela entrou nesse projeto? Como é que você vai fazer para que realizar tudo isso e proteger? Em outro documento chamado Compêndio da Doutrina Social da Igreja, está escrito: o ambiente é um dos bens que os mecanismos de mercado não estão aptos a defender ou a promover adequadamente. Então, quer dizer, quem está cuidando do mercado não é a pessoa mais indicada para defender ou promover a questão ambiental, porque eles não têm a menor dúvida entre sacrificar o ambiente para ter mais lucro. Isso a gente comprova pela nossa própria experiência. A gente vê o empresário que não respeita a questão ambiental, ele não tem nenhuma dúvida. Ele vai jogar uma forma de pesca que destrói os peixes para ter mais lucro, para arrancar do mar a quantidade maior. Ele vai desmatar sem pensar no futuro, sem pensar nas consequências do desmatamento, para botar o gado, ou a soja, ou o dendê, né, de uma forma que não tem compromisso nenhum com o futuro, nem com aquele ambiente que ele está mexendo, ele não está nem aí para isso. Então, quem pensa no mercado, quem pensa no lucro, talvez não seja a pessoa adequada para promover e para defender o ambiente. Isso é algo que deve nos preocupar. E aí a gente vê empresários que, além de serem empresários, querem ser políticos, eles querem poder decidir sobre as leis e decidir sobre a nossa vida, sobre tudo, né? Então, se a gente entrega o galinheiro para a raposa tomar conta,
O que é que vamos ter, né, gente? Colocando uma figura de linguagem aqui. É complicado. Se aquele que olha para uma floresta e na cabeça dele só vê o dinheirinho fazendo barulhinho lá, blim, 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 blim. Então ele vê aquela natureza não com os olhos de quem acha admirável a criação divina que deve ser protegida, mas quem vai procurar um meio de vender e lucrar com aquilo. Então temos que ter muito cuidado e muita atenção para não entregarmos, né, a administração da natureza nas mãos de quem só está buscando lucro a qualquer custo. Vamos lá para a próxima. Victor. E então o Papa nos chama a uma participação corajosa nas decisões, nós, enquanto igreja, né? O Papa Francisco insiste sobre o desenvolvimento de processos de decisão honestos e transparentes para poder discernir, ou seja, esclarecer, diferenciar quais são as políticas e iniciativas empresariais que podem levar a um desenvolvimento verdadeiramente integral. Não é só desenvolver a economia e o lucro para o empresário e a comunidade ficar com o prejuízo ambiental. Temos que estar atento e participar de forma corajosa das decisões. Quando chega uma empresa, um empreendimento, a lei ainda garante que a comunidade deve ser consultada. E nessas consultas à comunidade, nós, comunidade católica, temos que ter coragem para questionar, para nos manifestar, para pedir a palavra e perguntar quais são as garantias em relação ao meio ambiente. Ok, vocês querem explorar o cimento, o calcário aqui, no nosso subsolo, mas e como são as políticas ambientais que vocês vão estar colocando aqui? Para a empresa funcionar, vocês vão obedecer à lei e tem projetos ambientais para recuperar essa natureza que vai ser cavada, dinamitada, revirada aí para tirar o lucro do empresário? Ou vai sobrar apenas um buraco, a poeira, a destruição? Né? Temos que ser corajosos participantes nas decisões no momento que elas chegam a nós. E muitas vezes elas chegam a nós, outras não. Muitas vezes a decisão é tomada no gabinete dos políticos, com os empresários. Né? Mas há momentos em que a própria legislação exige que a comunidade que vai ser afetada por uma determinada obra seja consultada, e é lá que a gente deve fazer ouvir a nossa voz questionando sobre isso, ok? Então, a participação corajosa nas decisões é algo que o Papa coloca para nós como uma tarefa, como uma ação, ok? E isso podemos fazer onde quer que estejamos. Lá no Xingu, eu participava de algumas reuniões antes de construírem a hidrelétrica de Belo Monte. Por quê? Pela lei ambiental, antes de fazer a construção, o empreendedor, o capitalista, o dono do dinheiro, o empresário, ele tem que fazer as reuniões com a comunidade, explicar o que vai ser aquilo, como é esse projeto, onde que ele vai afetar, o que é que ele vai mudar e o que eles vão fazer para recuperar esse meio ambiente que vai ser atacado pela obra e como eles vão indenizar as famílias que vão ser prejudicadas pela construção, que vão ser desapropriadas. E a gente participou, e nós vimos muitos conflitos, muitas mentiras, muita lei sendo desrespeitada, inclusive com o apoio do próprio judiciário, porque em alguns momentos alguém denunciava ao Ministério Público, olha, eles não estão cumprindo a lei ambiental, eles não estão cumprindo o acordo que foi feito. Aí o judiciário suspendia, paralisava a obra. Gente, não dava 2 dias, lá em Brasília, alguém liberava a obra novamente. Então, a gente via que era um jogo de poder dentro do próprio judiciário.
Uma parte atendia a comunidade, outra parte atendia o capital, o empresário, o dono do empreendimento. E, no fim das contas, a barragem foi feita, a população ficou desassistida, o meio ambiente ficou prejudicado de forma irreparável e a produção de energia é super pequena. Havia outros interesses por trás dessa obra, que agora que a população está descobrindo, inclusive mineração de ouro numa área do rio que eles secaram, desviaram o curso do rio para fazer a obra, e lá onde o rio ficou seco, tem uma grande reserva de ouro que uma empresa do Canadá está negociando com o governo para fazer essa exploração do ouro. E o povo, eu pergunto a vocês, o povo vai ficar com o quê? Vai ficar certamente com o lixo da exploração do ouro jogado perto do rio, do Xingu. Então, esse olhar atento, essa participação corajosa nas decisões, precisamos ter. A usina hidrelétrica de Belo Monte, ela ficou falada no mundo inteiro. Por quê? Porque houve essa participação corajosa. Ainda que o capital tenha conseguido fazer a hidrelétrica, o povo não ficou calado. Mesmo com todo o sofrimento, ainda se consegue que algumas famílias tenham uma casa, tenham outro lote para trabalhar, tenham acesso ao rio, quem era pescador e que tinha sido tirado. Então, algumas conquistas ainda estão sendo garantidas tardiamente, mas dizem antes tarde do que nunca, né? Outros dizem que a justiça tarda, mas não falha, mas eu digo que às vezes ela falha e falha feio, né? Mas fazermos o nosso papel. A igreja nunca se omitiu de participar de forma corajosa nessas decisões. E aqui também nas nossas comunidades devemos fazer isso acontecer. É uma luta de Davi contra Golias, né? Mas a gente, pela narrativa bíblica, a gente tem que ser o Davi corajoso, né? E quem sabe a gente consegue derrotar o Golias, né? Quando ele nos atropela, quando ele nos ameaça o ambiente de forma irreparável. Vamos lá, Victor. Propostas de ações concretas neste tempo presente. Então, o que podemos tirar desse texto como propostas de ações concretas, né? E aí sim que eu preciso que vocês tirem um print, uma foto, ou escrevam aí no caderno de vocês. Quais são as ações concretas que a gente vai tirar hoje daqui para nós? O diálogo, que é a palavra-chave desse capítulo. Buscar o diálogo acerca dos cuidados com a nossa casa comum, em todos os ambientes nos quais atuamos, seja a nossa família, seja o nosso trabalho, seja as escolas da nossa comunidade, onde estudam os nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos, seja até mesmo no nosso lazer. Conversar sobre essas questões. Você pode conversar sobre coisas pequenas, o descarte do lixo, né? O desperdício de água, isso acontece na família, acontece às vezes no trabalho, nas escolas e até no nosso lazer. A gente vai para um balneário e assiste as pessoas jogando dentro do igarapé as garrafas, as latas, o lixo, as sacolas de plástico. Então, em todos os ambientes, a gente pode buscar esse diálogo, chamar a consciência do nosso irmão para que não faça esse tipo de agressão contra o ambiente, que está tão banalizado, mas precisamos educar essa pessoa, essa comunidade, né? Seja na família, no trabalho, nas escolas, no lazer, na igreja, nas nossas festinhas, né? Às vezes a gente vê na festa do padroeiro, né? A produção do lixo que fica no outro dia. Como podemos educar a nossa comunidade para que produza menos ou que organize um pouco melhor o descarte das coisas? Podemos sempre fazer algo. Então, isso deve se tornar uma missão para nós. A questão do debate honesto com os poderes, que o Papa nos chama a atenção. Questionar os candidatos e as autoridades políticas ou empresariais, né? Os poderosos, acerca das medidas e propostas para o meio ambiente adequado. Por exemplo, na questão da água, o que é que vocês vão fazer sobre o fornecimento e o tratamento da água para nós? Do saneamento básico, quais são os projetos que vocês têm para o saneamento aqui? E a questão da destinação adequada do lixo,
porque lixões são proibidos por lei no nosso país. Há uma necessidade de se fazer a coleta seletiva, separar o orgânico do plástico, separar o metal, separar o vidro, mas a gente não vê isso acontecendo, está na lei, mas ainda não está colocado em prática no nosso município e nem na maioria dos municípios do nosso país. Então, é o momento, sim, de fazer esse debate honesto com esses candidatos. Eles querem tanto nos representar e administrar a coisa pública. Então, quais são as suas propostas? O que você vai fazer sobre a questão da água? E às vezes falta água nos bairros, às vezes a água é ruim para beber, né? Às vezes o lugar de onde vem essa água já está tão, como é que eu vou dizer, em más condições, às vezes já está secando o poço, ou o reservatório está poluído, né? Perguntar a essas autoridades, nós que conhecemos a comunidade, temos que perguntar o que é que vocês vão fazer sobre isso. Água, saneamento básico, destinação adequada do lixo e outras questões. Às vezes tem uma reserva de floresta que devia ser um parque da comunidade e alguém quer derrubar, e como é que o prefeito vai se colocar diante disso? As margens dos igarapés, que tem as matas ciliares, são protegidas por lei, mas ninguém faz nada quando um fazendeiro desmata toda a beira do igarapé que vai secar depois. Então, temos que fazer esse debate honesto com os poderes e com esses que são os poderosos, que administram esses poderes, ok? Esse é o chamado que esse capítulo nos coloca hoje. Vamos, Victor, lá para o próximo. Então, um apelo, né? Tenhamos, cada um de nós, compromisso, zelo com a ideia de ecumenia, pois a terra é a casa comum de toda a criação. Não pensar apenas em nós, né? É um mundo aqui, ó, a pessoa diz esse mundo dá voltas, porque ele é redondinho, né? E realmente ele está dando voltas dia e noite, eu não paro. E tudo que vai um dia volta. Então, eu digo para os meus alunos na educação ambiental, a gente não bota o lixo para fora, quando a gente acha que está se livrando do lixo, porque tudo está circulando e um dia vai voltar. Ele vai voltar na enchente, ele vai voltar no vento, ele vai voltar de alguma forma. Então, ter o descarte responsável do que nós chamamos lixo, né, que são os resíduos sólidos e também os resíduos líquidos, e algumas vezes a própria água que sai, né, do esgoto, termos essa responsabilidade, para onde está indo? Termos esse cuidado, porque tudo que vai, um dia vai voltar. E essa aqui é a nossa casa. Não jogamos nada para fora, estamos todos dentro, inclusive o nosso lixo também. Então, temos que ter zelo, compromisso com isso. Ok? Vamos lá para a próxima. Ações concretas, né? Então, eu coloquei algumas sugestões para a gente ir registrando, tirar um print, uma foto, anotar. Ações concretas, cuidados comunitários, algumas sugestões que consigo pensar. O plástico. O plástico, gente, é uma das coisas que mais demora a se destiorar no ambiente. Ele polui, ele impede que as plantas cresçam, ele maltrata os animais que comem o plástico, os peixes que comem plástico adoecem, e, enfim, é uma roda que vai gerando consequências as mais prejudiciais possíveis. E tem plásticos que provocam câncer, isso está comprovado. Plástico de sacolinha, que a gente carrega com coisa do supermercado, provocam câncer, tem substâncias cancerígenas. E aí, às vezes, fica jogado na floresta, dentro do igarapé, na beira do igarapé, na volta da nossa casa, na nossa rua, em todo lugar a gente encontra o plástico jogado. Então, precisamos poluir os nossos lugares, orientar a coleta separada do plástico, fazer contato com cooperativas de reciclagem. Ou, mas eu moro muito longe, professora, lá não tem como. Talvez a gente consiga criar uma cooperativa que junta todo o plástico da comunidade, organiza, e depois a gente vende para uma empresa que recicla. Mas temos que começar a fazer algo. Não podemos largar tudo espalhado de forma irresponsável por aí, né? Organizar mutirões de limpeza do ambiente, que são as nossas ruas, os nossos quintais, as nossas escolas,
os nossos centros comunitários. Podemos criar datas específicas, a gente pode organizar, no mês tal, a gente podia fazer uma coleta para sair recolhendo. Aí a gente sabe qual o mês que tem mais plástico descartado naquele lugar que a gente está. Criar um calendário para tentar dar uma destinação correta para o plástico descartado. Temos que ter muita atenção com isso. As queimadas, que estamos falando tanto de queimadas ultimamente. Orientar, prevenir os riscos e as alternativas, né? Se vai queimar a sua rocinha, faça o acero direitinho, para que esse fogo não se espalhe. E também cuidar quem mora na cidade, porque tem pessoas que têm o costume de queimar lixo no quintal, e produz um ar poluído, aquela fumaça, ela não faz bem para a gente. E aí se queima até plástico junto, aquele plástico que vira uma fumaça tóxica, isso vai prejudicar a saúde de crianças, de idosos, de todos, né? Então, fazer essa conversa, no lugar de queimar, vamos, se for folha, vai para perto de uma árvore, que vai virar adubo. Se for plástico, podemos juntar tudo, amassar e destinar para o coletor de lixo levar para um lugar adequado, mas não tocar fogo em tudo. Essa cultura de queimar, ela não faz bem para a gente, tá? Então, temos que ter esse olhar também, esse compromisso de conversar com as pessoas sobre isso, tá bom? Vamos adiante. Tenho mais sugestões aqui. Em casa, né, o que podemos fazer? Separar os restos orgânicos, que são as cascas de fruta, casca de ovo, as sobras de alimento, separar do plástico, do metal e do vidro, não jogar tudo misturado no lixo. Isso eu já faço, gente. Eu aprendi, eu fico super feliz porque eu consigo fazer isso. Eu vou lá, às vezes eu vejo que alguém jogou, eu vou lá, meto a mão no saco, tiro a casca do ovo, porque vai virar adubo. Então, utilizar os orgânicos para a adubação de plantas, dos quintais e dos jardins. Outra coisa bacana que podemos fazer, aprender a fazer compostagem. Eu ainda não aprendi, mas eu descobri que tem vários vídeos na internet, no YouTube, que ensinam como fazer a compostagem, que é transformar esses restos de orgânicos, casca de fruta, casca de ovo, borra de café, tudo isso pode se transformar em adubo para nutrir jardins, hortas e pomares. Até a planta que está na frente de casa, ela pode receber esse adubo. Apenas eu cuidando do meu lixo dentro de casa. Embalar corretamente os resíduos, que são nossos lixinhos, separando o que é vidro, tendo um cuidado para não colocar, por exemplo, uma lâmpada queimada junto com outras coisas que vai cortar a mão do nosso irmão que vai recolher o lixo. Então, ter essa delicadeza, né? Ter a solidariedade com os irmãos e irmãs garis e com a própria natureza. Gentileza da nossa parte por meio desse descarte consciente dos materiais. Vamos lá, Victor. Ainda sugerindo, cultive plantas, né? É uma dica, né? Dentro de casa a gente pode ter uma plantinha, é tão agradável, fica tudo tão bonito. No quintal, na hortinha, a gente faz um canteirinho do jeito que a gente consegue, nos vasinhos, na frente de casa, na nossa igrejinha, no centro comunitário, nas escolas, nos postos de saúde, a gente pode ter essa iniciativa de propor. Eu tenho uma muda lá em casa, está tão bonitinha, no tempo da chuva eu posso trazer para plantar aqui, perto do centro comunitário ou perto do posto de saúde? Seria tão agradável ter uma sombra aqui, as pessoas quando ficam esperando no sol ali, né? É tão agradável ter árvores e a gente precisa praticar. Plantar e cultivar. Não é só plantar e esquecer. Cuidar das nossas plantinhas também. E a gente pode, com a própria sobra orgânica, produzir o adubo e alimentar as nossas plantas. E a natureza agradece e a nossa vida agradece. A nossa vida fica melhor com isso, né? A nossa vida que está articulada, que está conectada com tudo. Vamos lá adiante, Victor. E aqui apresento uma síntese, que é uma espécie de resumo do que está no documento, né? Então, o capítulo 5 fala de algumas linhas de orientação e ação para a nossa vida concreta, né? As análises não são suficientes, quer dizer, não basta sabermos o que está acontecendo, temos que fazer algo.
São necessárias propostas de diálogo e de ação que nos envolvam, para que cada um de nós seja, e a política internacional também, ou seja, podemos também pressionar os nossos representantes para sair da espiral de autodestruição onde estamos a afundar. Isso está lá na página 163. A questão da construção de caminhos concretos não deve ser concebida de modo ideológico, superficial ou reducionista. Portanto, é indispensável o diálogo, não nos fechar, falarmos com as pessoas, ouvirmos as pessoas, as ideias, as experiências, né? Aprender com o outro, ter a humildade também. Não nos acharmos somente os donos da verdade sobre isso, né? E esclarecendo que a Igreja não pretende definir as questões científicas, nem substituir a política, mas a Igreja convida a humanidade a um debate honesto e transparente para que as necessidades particulares ou as ideologias não lesem o bem comum, que é as condições de vida no nosso planeta. São isso, né? A próxima, Victor. Então, aqui já é uma espécie de resumo, depois o Victor vai mandar, que ele sempre manda para nós, né? Então, na síntese do texto, as cimeiras mundiais, né, que são as cúpulas, os encontros dos líderes mundiais sobre o meio ambiente, dos últimos anos não corresponderam às expectativas, porque não alcançaram, por falta de decisão política, acordos ambientais globais realmente significativos e eficazes. Portanto, se faz necessário um acordo sobre os regimes de governança para toda a gama dos chamados bens comuns globais. Precisamos nos informar sobre esses encontros. Às vezes, a gente pode, pela rede social, mandar uma mensagem, colocar uma notícia sobre isso. É uma forma de nos posicionar sobre esses eventos que acontecem, para que as nossas autoridades sintam que nós estamos sabendo desses eventos e que nós estamos nos posicionando. Olha, defenda a Amazônia, defenda políticas ambientais corretas para o nosso país, né? Então, nos posicionar também em relação a esses grandes eventos. A proteção ambiental não pode ser assegurada apenas por meio de mecanismos de mercado. Então, ter muito cuidado. Não colocar a mucura cuidando do galinheiro. Então, quem vai defender o meio ambiente, será que vai ser o empresário? Ou será que somos nós, comunidade? Ou será que somos outras pessoas que não têm empresas que poluem? Né? Cuidado para não entregar a chave do galinheiro para a raposa. Apela-se àqueles que detêm cargos políticos para que se distanciem da lógica eficientista e imediatista, quer dizer, aquelas pessoas na política ou empresários que querem tirar um lucro rápido de tudo. A gente tem que ir lá chamar a atenção dessas pessoas. Olha, não é assim. Por que não faz o projeto de outra forma, que também proteja essa questão do meio ambiente? Por que tem que ser assim, desmatando tudo, destruindo os igarapés e os rios, poluindo? A gente tem que ter essa coragem de fazer esse debate honesto. Vamos lá, Victor, que estou acabando, já que terminamos. Obrigada. Era isso, minha gente. Desculpem porque eu falo muito. Eu sou dessas professoras que usa mesmo o tempo todo. E aí, vamos abrir agora, o Vitor vai conduzir a questão para as perguntas. Muito obrigada pela paciência. Muito obrigado, professora Ivana, por essa bela explanação profunda, didática, como não seria, hein? Vindo de você, desse nosso 5º capítulo. Muito obrigado pela tua disponibilidade, sempre generosa em servir, sempre disponível. Dizem os nossos que aqueles que têm mais coisas são aqueles que sempre dizem sim. Né? Então, eu sempre recorro a Ivana, porque apesar de ter 1000 coisas para fazer, o sim é generoso, sincero e de coração. Né? Um sim em servir. Obrigado pelo teu serviço, pela tua soma nesta coordenação provisória, nesta equipe bonita, deste sonho que se inicia na Diocese de Castanhal, de uma pastoral do meio ambiente. Obrigado, Ivana. Muito obrigado de coração. Agradeço a confiança de vocês. Bravo. Bem, nós estamos então caminhando para o final da nossa primeira fase de formação.
nós teremos apenas mais uma conferência nesta fase. Ah, que coisa triste. Passa ligeiro, parece que iríamos começar assim, ia demorar muito, e é muito longo, todo sábado de manhã, pelo amor de Deus. Mas olha que coisa rápida, prazerosa, gostosa a ponto de nem percebermos que passou. Já foram 6 conferências. A 7ª virá não na semana que vem vocês têm folga, sábado que vem vocês têm folga, porque é a Romaria de Castanhal, que será em 2 dias aqui, com a peregrinação da imagem pela cidade. Então, só dá Romaria no Jogo do Bicho, a gente vai estar aí andando direto com a imagem peregrina, também Padre Renato, etc. E no dia 25, no outro sábado, voltamos tinindo para estudar o 6º e último capítulo da Laudato Si, que tem por tema educação e espiritualidade ecológicas. Quem vai trabalhar conosco este 6º capítulo é ninguém menos que o nosso querido coordenador diocesano da Pastoral do Meio Ambiente, o padre Renato Soregaroli. Quem o conhece sabe do amor profundo pelo meio ambiente, pela Laudato Si, um padre na linha do Papa Francisco, que vai trabalhar conosco, partilhar conosco as suas perspectivas ao encontrar-se com este 6º capítulo da Laudato Si. Então, após conhecermos, nos deixarmos provocar em ação, agora é hora de continuar descendo da nossa montanha, nesta ação que é uma ação rica em espiritualidade. E tudo que fazemos, e tudo que empreendemos, em qualquer projeto realizado, devemos estar imbuídos, abrasados, cheios do Espírito Santo de Deus, que faz do ser humano, como diz o Gênesis, um ser vivente. E nos faz viver a vida de Deus. E Deus cuida. E Deus ama. E Deus cria, recria e preserva e mantém. Então, esta vida de Deus que habita em nós, que nos transcende, rega, nutre, gera essas ações concretas que nós realizamos. No dia 25 pela manhã, Padre Renato vai explanar essa dimensão conosco. O mapeamento, que foi o compromisso da segunda conferência, né, que foi do estudo do 1º capítulo com Mário Tito, o mapeamento que cada equipe paroquial da Pastoral do Meio Ambiente deve fazer, é convidada a fazer, deve ser enviado para nós até aquele dia, aqueles dias ali do 25, em torno do 25 de outubro, porque a Comissão Diocesana do Meio Ambiente se reunirá no final deste mês, ela se reúne uma vez por bimestre, para já pegar tudo aquilo que nós trazemos no mapeamento e começar a discutir propostas, ações concretas, trabalhos mais próximos a partir da realidade de cada paróquia ou regiões de paróquias. Então, o mapeamento é fundamental que seja realizado em conjunto pela equipe paroquial e não sozinhos, e depois de realizado, enviado para nós o quanto antes. Tudo bem? Queridos e queridas, aguardem então a síntese didática deste capítulo. Também depois envio o slide que usou a professora Ivana, que ela permite, não permite? Ela permite, ela é legal, e envio o slide, e a gente vai continuar aprofundando aquilo que nós aqui experimentamos, juntamente com o vídeo da gravação desse nosso momento. Peguemos então a Laudato Si e rezemos juntos a oração cristã com a criação. Lá no finalzinho da Laudato Si tem 2 orações. A oração pela nossa terra e a oração cristã com a criação. Orações que nos foram dadas pelo Papa Francisco.
Rezemos juntos, então, a oração cristã com a criação. Nós vos louvamos, Pai, com todas as vossas criaturas, que saíram da vossa mão poderosa. São vossas e estão repletas da vossa presença e da vossa ternura. Louvado sejais, Filho de Deus, Jesus. Por vós foram criadas todas as coisas. Fostes formado no seio materno de Maria. Fizestes-vos parte desta terra e contemplaste este mundo com olhos humanos. Hoje estais vivo em cada criatura, com a vossa glória de ressuscitado. Louvado sejais, Espírito Santo, que com a vossa luz guiais este mundo para o amor do Pai e acompanhais o gemido da criação. Vós viveis também nos nossos corações, a fim de nos impelir para o bem. Louvado sejais, Senhor Deus uno e trino, comunidade estupenda de amor infinito. Ensinai-nos a contemplar na beleza do universo, onde tudo nos fala de vós. Despertai o nosso louvor e a nossa gratidão por cada ser que criaste. Dai-nos a graça de nos sentirmos intimamente unidos a tudo o que existe. Deus de amor, mostrai-nos o nosso lugar neste mundo, como instrumentos do vosso carinho por todos os seres desta terra, porque nenhum deles sequer é esquecido por vós. Iluminai os donos do poder e do dinheiro, para que não caiam no pecado da indiferença. Amem o bem comum. Promovam os fracos. E cuidem deste mundo que habitamos. Os pobres e a terra estão bradando: Senhor, tomai-nos sob o vosso poder e a vossa luz, para proteger cada vida, para preparar um futuro melhor, para que venha o vosso reino de justiça, paz, amor e beleza. Louvado sejais. Amém. Amém. São Francisco de Assis. Rogai por nós. Estivemos e sempre estaremos reunidos na comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A vocês de minha parte, paz e bem e esperança sempre. Bom domingo, feliz Sírio, feliz João Maria, até dia 25, se Deus quiser. Feliz Sírio. Feliz Sírio no coração. Feliz João Maria, em casa, em onde vocês estiverem.